Bom, pessoal, o objetivo dessa rápida apresentação é eu mostrar para vocês o laboratório, conhecido pelo nome Laboratório de Mecânica Computacional Aplicada, e que pertence à Escola Politécnica, tá? E esse primeiro slide é para relacionar a universidade, a unidade da universidade, que é a Escola Politécnica, e o nome do laboratório, certo? Bom, dentro da Escola Politécnica, esse laboratório sobre o qual ele está situado no Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, e esse departamento especificamente ele tem sede em duas cidades, uma que é mais tradicional, né, que é na cidade de São Paulo, e a outra sede que fica em Santos. E esse laboratório, pelo menos atualmente, ele está localizado, está lotado na cidade de Santos, tá bom? Bom, então vamos lá. Contando um pouco a história bastante breve do laboratório, ele é um laboratório bastante novo, como vocês podem perceber aqui, ó. Ele foi criado, né, em 2020, e esse laboratório ele é financiado, o início dele, né, foi financiado aqui pela Petrobras através de um projeto de pesquisa que tem esse nome que está aqui, tá? Não vou ler o nome, mas a ideia básica é que o laboratório foi criado a partir de um projeto de pesquisa que tem financiamento da Petrobras. Legal, tá bom. Bom, como que começou efetivamente esse laboratório? Tá? Tem um rapaz que trabalha na Petrobras, o nome dele é Renato, está aqui, ó, tudo bem, é um engenheiro da Petrobras, ele nos procurou para fazer pós-graduação e depois de algumas conversas, a ideia básica foi que a gente ia atacar o assunto de estudar, né, na verdade, a propagação de fratura em meios porosos, tudo isso com o objetivo de estudar fraturamento hidráulico. Então, a partir do que vocês estão vendo nesse slide, de um trabalho de mestrado já finalizado pelo Renato, a gente começou a se aprofundar mais no assunto e, a partir daí, foi pleiteado um projeto com a Petrobras e a gente foi contemplado e esse projeto ainda está em andamento. Tá? Mas a ideia básica de como foi criado o laboratório foi em função de uma pesquisa inicial de fraturamento hidráulico. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse slide é exatamente o que tem de importante que vocês viram, que tem a propagação de uma fratura. O que a gente faz aqui é modelar a propagação de uma fratura numericamente. Então, a gente usa um método numérico bastante conhecido no meio da engenharia, que é esse método que está até no título aqui, ó, do projeto que deu início ao laboratório, que é o método dos elementos finitos. Tudo bem? Bom, o que é importante dizer aqui é que a gente está tratando, nesse slide, a gente está tratando do mundo bidimensional. Isso é importante porque vai ser dito daqui mais uns 2 ou 3 slides, tá bom? Bom, então a gente queria chegar, o que eu mostrei para vocês lá no slide anterior, a gente queria chegar num modelo numérico, tá, formulado pelo método dos elementos finitos, que nos representasse a fratura se propagando num meio poroso bidimensional. Legal. Bom, antes de mais nada, então, para a gente atingir aquele objetivo, a gente precisou entender, basicamente, primeiro fazer a formulação de um meio poroso, utilizando o mesmo método numérico. Então, esse aqui foi o passo inicial para a gente resolver aquele problema da fratura. E para vocês terem uma ideia aqui, o que está acontecendo é que nós temos, de novo, essa estrutura bidimensional que está aqui, e é um meio que é sólido, uma rocha com um monte de fluido aqui dentro. Então isso aqui está completamente cheio de fluido, tá bom? E o que acontece é que a gente vem, aperta esse meio que está aqui como se fosse uma esponja e não deixa escapar nada do fluido por esses 3 ladinhos aqui. E o que vai acontecer é que todo o fluido tem que escapar só pela face inferior. Então, se a gente perceber, só para tentar dizer o que está acontecendo efetivamente, é que a gente tem uma pressão alta e, à medida que a gente aplicou aquela pressão, o fluido ele vai escapando e a pressão dentro desse domínio bidimensional vai diminuindo porque o fluido está saindo. Uma coisa interessante é que esse modelo que a gente está vendo aqui é um modelo numérico, a gente utiliza o método dos elementos finitos, mas a gente fez a validação com uma solução analítica que a gente conhece, para quem é da área. Esse problema é conhecido como problema de Terzaghi, né? Bom, então, tendo entendido o meio poroso, a gente queria como que se dá o fluxo de um fluido no meio poroso, tudo isso modelado numericamente. Tá bom? A gente passou, então, para estudar a propagação de uma fratura. Então, essa figura que está aqui, ó, ela está representando a propagação de uma fratura, mas ela tem uma particularidade associada a esse método numérico, que é você discretiza todo o domínio aqui, ó, isso aqui a gente chama de malha, então esses são os tais dos elementos finitos. O que a gente faz aqui é que, à medida que a fratura vai se propagando, a discretização do domínio, ou seja, a malha fica mais refinada sempre na ponta da fratura. Então, a partir do instante que a fratura já ocorreu aqui no passado, a gente não usa malhas tão densas. Então, a particularidade do que a gente faz aqui nesse trabalho é que a malha vai se adaptando ao problema. A ponta da fratura, como ela é bastante singular, porque tem uma intensidade de tensão ali muito grande, então é importante que na pontinha da fratura
a malha seja mais refinada. Então, depois de ter resolvido o problema de propagação da fratura, a gente atacou a ideia de não exigir muito computacionalmente do método. Então, a gente discretiza somente pontos de interesse. Então, esse slide aqui é exatamente a ideia que a gente está tratando de propagação de fratura e sendo utilizado o conceito de malha que se adapta ao problema à medida que a fratura anda. Bom, uma vez também conseguido resolver esse problema, o que a gente fez é tentar estudar agora, aplicar a ideia de que o fluido que você está injetando para fazer com que a fratura se propague, ele está a uma temperatura diferente do fluido que está dentro ali do reservatório, né, nas adjacências do poço ali. Então, o que essa slide aqui está dizendo para a gente é que aqui a gente tem uma fraturazinha e a gente vai colocar, por essa fraturazinha que está aqui, a gente vai colocar um fluido mais frio do que o fluido que está no reservatório. Então, igualmente, a gente está injetando fluido, a fratura vai se propagar, só que o fluido que está sendo injetado para que a fratura se abra, ele está mais frio que o fluido do reservatório. Então, o que vai acontecer, não atentando somente para a propagação da fratura, mas também para a temperatura ao redor da fratura e nas adjacências dela, né? A gente vai vendo que o meio, à medida que o fluido vai entrando, o fluido que está sendo injetado pela fratura, ele vai entrando ali no reservatório, o reservatório vai diminuindo a temperatura. E aqui, igualmente, é mostrado o conceito de malha adaptativa. Eu acredito que nesse próximo slide fique claro. Aqui em azulzinho, por exemplo, é o fluido frio e ele tá entrando ali no reservatório, tá joia? Bom, então, igualmente, aqui a gente tratou de malhas adaptativas, mas a gente incluiu aqui o conceito de não só de tensão ou pressão do meio poroso, mas também a temperatura do fluido que está sendo injetado e como ele interage, como se dá condução e convecção desse fluido dentro do reservatório, tá bom? Bom, ótimo. Mas o que eu disse em algum instante ali no passado, até esse ponto aqui, tudo isso aqui foi o que nos motivou a criar o laboratório, né? A gente nós tivemos resultados bastante interessantes, mas a gente estava, por enquanto, somente no mundo bidimensional. Legal. E, a partir da criação desse laboratório, a gente começou agora a estudar os mesmos problemas, só que agora vamos tentar cada vez mais se aproximar do mundo real, né? Então, a gente está tentando agora, está desenvolvendo a ideia de fraturamento hidráulico para problemas tridimensionais. Então, para vocês terem uma ideia, essa figura da esquerda aqui, ela é a malha de elementos finitos. Então, aqui está, se vocês perceberem aqui é justamente a metade da circunferência do poço. E aqui a gente percebe que é como se fosse um grande cubo, tudo isso daqui, ó, que é o reservatório, tá bom? E aqui está o poço, tá? Metade da circunferência do poço. É um poço vertical, como vocês podem perceber. Tá bom. Nessas figuras da esquerda, a gente tem, nessas figuras da direita que estão aqui, a gente representou como que seria essa fratura. Agora ela não é mais uma linha que vai abrindo, né? Ela é uma superfície que abre. Então, aqui a gente mostrou só o envelope de como essa fratura está se propagando no mundo tridimensional, tá? Esse envelope que está aqui é exatamente esse caretinha que está aqui atrás, tá? Só que a gente está mostrando na figura de baixo a fratura abrindo efetivamente. Legal. Bom, estamos no mundo tridimensional. Aqui a gente tem, por exemplo, mais um outro cubo. Aqui é só para representar o conceito da fratura, tá? Como que ela estaria se propagando. Então, a gente exagerou na nossa figura, né? A gente está mostrando como se abrisse totalmente esse reservatório, à medida que a gente vai injetando fluido aí. Chama atenção? Agora sim, é o mundo tridimensional, tá vendo? O que mais? Dentro desse conceito também, a gente começou a estudar também a ideia de um fluido se movimentando dentro de um meio poroso, já indo para o mundo tridimensional. E a gente já conseguiu, a gente tem aqui alguns resultados que eu vou mostrar aqui para vocês, nesse link. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte: para a gente validar o nosso modelo numérico, para dizer que o modelo numérico tridimensional, que estuda a condução e a convecção, tá joia? Do fluido ali, ou da temperatura dentro do meio tridimensional, a gente pegou aquele mesmo um cubinho que a gente estava ali, certo? Injetou um fluido e analisou um problema unicamente 1D. E o que a gente acabou de ver aqui foi justamente a solução, o que a gente obteve numericamente dentro desse código já tridimensional, comparado com a solução analítica que esse problema tem. Então, para vocês terem uma ideia, o que está sendo dito aqui, a gente tem aqui uma barrinha de 10 metros de comprimento, que está sendo mostrado aqui embaixo, tá vendo? Tá? E ela está, nas extremidades dela, a temperatura é 0 e 1 grau Celsius, tá vendo? A gente injeta o fluido pelo lado direito aqui, e o fluido ele vai se movimentando dentro dessa barrinha 1D, e bateu. O nosso código tridimensional, pelo menos uma comparação a um problema 1D, ele resolveu, deu tudo certinho, certo?
Bom, que mais? Então vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Um outro problema que a gente estuda ainda dentro do assunto fraturamento hidráulico é o seguinte: a gente está interessado basicamente em montar um modelo numérico baseado no método dos elementos finitos para estudar a propagação da fratura quando você injeta um fluido a uma pressão maior do que aquela pressão ou tensão sob a qual a rocha se fraturaria. Isso aí. Só que existem modelos analíticos também para a gente tentar entender esse problema. E um outro assunto que a gente está abordando aqui é o seguinte: ó, a gente está estudando os modelos analíticos que já existem aqui, não tem nada de criação nossa aqui do laboratório, a gente está entendendo os modelos analíticos que existem e a gente está comparando com os numéricos que a gente está criando, tanto 2D, que já está pronto, quanto 3D, que ainda está em desenvolvimento, tá bom? Bom, legal. O que esse problema aqui está, o que esse slide está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte aqui: se você estiver medindo aqui nesse eixo o comprimento da fratura e aqui o tempo, quando a gente compara vários modelos, por exemplo, basicamente o que eu vou destacar aqui? Essa linhazinha que está em cor de laranja aqui, ó, é o resultado do comprimento da fratura à medida que o tempo vai passando, só que através do nosso simulador computacional. Das outras curvas que aparecem aqui, elas medem igualmente esse comprimento, só que analiticamente. Então, basicamente, para não me estender nesse slide, a gente vê que existem modelos aqui, ó, que o resultado numérico está muito próximo, ou basicamente crava, né, com o resultado analítico que existe. Mais uma prova, né, de que a gente está caminhando aí com bons resultados nesse modelo numérico que a gente está criando. Bom, e ainda para fechar, as pessoas que estão hoje envolvidas neste laboratório, e eu já adianto para vocês aqui, hoje nós somos em 2 professores, tá bom? E 4 estudantes, sendo que a gente tem 3 mestrados sendo desenvolvidos e uma pesquisa de pós-doutorado, tá? Essas são as pessoas envolvidas efetivamente. E uma vez que a gente está ainda dentro do projeto, em fase de implantação, vamos dizer assim, né, do laboratório, quem tem nos ajudado bastante ali na Petrobras é o engenheiro, aquele que nos procurou para fazer o mestrado inicialmente, tá? E, rapidamente, não é o tópico principal, mas o que já foi desenvolvido também nesse laboratório nosso, sempre o que é importante dizer é que o laboratório, pelo menos por enquanto, né, ele trabalha, o objetivo é criar simuladores numéricos, tá bom? Então, além da ideia de estudar o fraturamento hidráulico, que é uma área aqui dentro da geomecânica, a gente usa o mesmo método dos elementos finitos, por exemplo, para analisar qual é o comportamento dinâmico da coluna de perfuração. Então, aqui a gente tem uma plataforma, tudo isso daqui é o oceano, né? Aqui é o leito marinho, então aqui dentro tem a coluna de perfuração, ó. Legal? E a gente estuda, quando há todos esses carregamentos, o vento agindo sobre a plataforma, a correnteza do oceano, as ondas, como que se dá o comportamento dinâmico da coluna de perfuração que está aqui, tá joia? Então a gente faz algumas análises, como ver onde está o ponto onde a tensão é zero, uma vez que ela está sempre tracionada, né? A coluna de perfuração está quase que integralmente tracionada. Só a pontinha dela lá embaixo é que está comprimida para perfurar a rocha, né? Então a gente faz análise de como varia a frequência natural, como varia o ponto daquele ponto onde a tensão é nula, onde passa de tração para compressão, em função de todos esses carregamentos que podem estar agindo na coluna, certo? Um outro problema que a gente aborda sempre também, utilizando o método dos elementos finitos, é analisar componentes da cabeça do poço e a gente analisa a fadiga deles, tá bom? Então, se você tiver aqui igualmente, tá? Aqui está o leito marinho, então aqui fica a cabeça do poço. A gente pega e estuda a fadiga de componentes da cabeça do poço. Percebam que as malhas dos elementos finitos aqui, ó, é as mesmas que apareceram ali no fraturamento hidráulico. Então, utilizando o mesmo método daqui. E, além do método dos elementos finitos, a gente está começando a estudar também um outro método numérico, conhecido como método dos elementos de contorno, onde a gente estuda a propagação de ondas, mas sempre métodos numéricos. Acho que isso que é importante dizer aqui do laboratório, tá bom? A gente está estudando a propagação de ondas aqui ó, em meios infinitos, por exemplo, isso daqui é um solo, tá joia? E isso daí pode ter aplicação direta na área de engenharia de petróleo. Tá? De alguma forma você aplica algum tipo de carregamento dinâmico em qualquer superfície, como que se comporta essa superfície e como que ela responde nessa estrutura que está apoiada nela, tá bom? Bom, dentro desse método numérico também, desse último, que a gente está estudando, e é bastante importante